Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 8, nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Esdras capítulo 8, do versículo 21 até o versículo 23. Glórias a Deus. Então, Esdras, capítulo de número 8, versículo do 21 ao 23. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Esdras 8, do 21 ao 23, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs, como nós sabemos, quando vamos falar, pregar da palavra de Deus, nós gostamos de trazer um pouquinho do contexto histórico, né? De onde o texto está contextualizado, para nós entendermos melhor a palavra que está sendo então transmitida. Lembremos que, irmãos, Esdras, poderíamos dizer que ele foi chefe da segunda comitiva que retornou do exílio babilônico para Jerusalém. Amém? Lembremos que Israel, Judá, eles foram levados cativos à Babilônia. Quem se lembra? O livro de Daniel faz este relato e traz este retrato e nos dá uma amplitude muito boa, né, daquilo que ocorreu. Muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, em especial da linhagem dos nobres, né, diz o livro de Daniel, dentre os quais, é claro, estava Daniel. Aí a gente vai olhar para a história de Daniel. Eu estava falando inclusive com a minha esposa esses dias sobre a história de Daniel. Quando a gente vai olhar a história de Daniel, a gente olha, começa a ler e tal, e de repente, principalmente os novos convertidos se deparam com uma informação, né? Os 21 dias de jejum de Daniel. Para quem não estuda e não observa atentamente, como eu já fiz isso, né? Não observei atentamente, parece que do nada, né? Ele resolveu fazer um jejum de 21 dias, como que se ele fosse um novo convertido, né? Saiu e foi fazer um jejum de 21 dias, do nada. Não, ele já tinha a prática de jejum na sua vida, por isso que foi fácil ele fazer um jejum de 21 dias. Para Daniel foi uma coisa natural, foi uma coisa comum. Porque quando você analisa os primeiros capítulos, né, do livro de Daniel, você pode ver que ele já chega na Babilônia fazendo jejum. E nós vamos falar de jejum nesta noite. Então, note que os assuntos eles estão convergindo. Então, Daniel ele já chegou fazendo jejum lá na Babilônia, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. De que forma? Ele disse para aquele que iria guardá-los, né? Alimentá-los,
Pediu para que eles não fossem alimentados de vinho e de comidas da Babilônia. Aí, aquele que iria cuidar desta alimentação disse: não, eu não vou fazer isso não, porque depois eu vou ter que apresentar vocês ao rei, e eles verão o semblante de vocês, todo desfigurado, o semblante de vocês tristes, magros. Aí Daniel disse assim: não, faça um teste então, nos dê legumes de comer e água para beber durante um período e verifique se o nosso semblante não será melhor do que o semblante dos demais. E assim foi feito. E este já era um jejum. Já era um jejum. Então ele chega na Babilônia fazendo um jejum. E é por isso que Daniel ele teve um êxito muito grande aonde ele estava. Porque mesmo afastado da sua casa, do seu país, da sua nação, ele não perdeu a sua identidade, ele continuou servindo a Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então nós precisamos entender que não é do nada que a gente tem que fazer um jejum. A gente tem que disciplinar o nosso corpo primeiro. Jesus foi fazer um jejum de 40 dias, mas provavelmente ele já havia feito jejum antes, porque jejum era uma prática muito difusa na época dos judeus. O jejum ele tem perdido muito a sua propriedade, digamos assim, nos dias atuais, e nós precisamos retomar esta prática para a honra e glória do nome santo do Senhor. Então, Esdras, ele digamos assim, o segundo, a liderar um retorno da Babilônia para Jerusalém. E é interessante notar que o rei que ali estava reinando na época, ele envia Esdras. E Esdras faz um pedido ao rei, a palavra está falando. Qual o pedido de Esdras? Ó rei, nos auxilie neste retorno. De que forma eu posso auxiliar Esdras? A palavra de Deus diz que ele então pede exército e cavaleiros para os defender dos inimigos pelo caminho que eles iriam retornar. De repente, a palavra de Deus diz que eles chegam junto ao rio Ahava. O que isso significa? Significa que no meio do caminho eles chegaram num local, num determinado trajeto, num espaço ali, num determinado momento, e aí Esdras caiu na realidade. Falou: peraí, o que eu aprontei? O que eu estou fazendo? Caiu a ficha em Esdras. Ele caiu na realidade, porque muitas são as vezes que nós, irmãos, estamos passando por algum período, por algum momento na nossa vida, de que nós não temos um olhar amplo daquilo que está acontecendo. Mas a hora que nós temos um olhar amplo daquilo que está acontecendo, nós mudamos o nosso posicionamento, ou temos que mudar o nosso posicionamento. E é isso que Esdras faz. Então, peraí, eu pedi para o rei nos auxiliar com exército e com cavaleiros. Mas veja só, versículo 21 então. Ele reúne todos, os levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver isso. Reúne todo mundo. Versículo 21, ele apregoa
um jejum junto ao rio. Para quê? Para se humilhar diante da face de Deus. Para que serve jejum, irmãos? Quais são as finalidades? Uma das finalidades é se humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Se humilhar. Entender a realidade que está acontecendo contigo, na sua casa, na sua família, e falar: eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a presença de Deus, e preciso me humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. É para isso que Esdras, então, ele apregoa um jejum. Vamos nos humilhar, mas não é só isso. Vamos pedir para que o nosso caminho seja seguro para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha que bênção. Vamos nos humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Vamos nos humilhar, mas também vamos pedir proteção. Vamos pedir bênçãos. Vamos pedir direcionamento. Vamos pedir as coisas que nos são necessárias e de que nós não temos. Então, o jejum, ele pode ser utilizado, desta forma, desta metodologia. Mas veja o porquê que ele apregoa este jejum. Versículo 22. Porque ele falando, eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Em outras palavras, Esdras está falando o seguinte, e eu caí em contradição, mais ou menos assim, se é que essa pode ser uma palavra bem aplicada, mas é mais ou menos assim. Eu falei uma coisa para o rei e fiz outra. Eu falei para o rei que Deus, a mão de Deus, é sobre todos aqueles que o buscam. Mas aí, eu fui lá e falei para o rei nos ceder, nos conceder exército e cavaleiros para nós voltarmos para o nosso lar. Peraí, aonde que está o nosso Deus nesta história então? E aí ele se envergonhou e apregoou um jejum para que Deus então viesse os abençoar. E ele se humilhou na presença de Deus e disse: Deus, me desculpe por ter pedido um exército para o rei, cavaleiros para o rei, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, querido irmão, querida irmã, o que nós temos para aprender com esta história, para aplicar na nossa vida, é de que muitas das vezes as soluções que nós procuramos para os nossos problemas são soluções que ficam distantes das mãos do Senhor. Nós não podemos, em primeira instância, recorrer a subterfúgios, a caminhos, a métodos, seja qual for o problema, qual for a dificuldade. Nós não podemos recorrer, em primeira instância, das coisas que estão longe de Deus, que não tem nada a ver com Deus, não. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Em primeiro lugar, nós devemos fazer menção do nosso Deus. Em primeiro lugar, nós devemos entender que o nosso Deus é por nós e de que Ele tem um braço forte e que livra a nossa vida do que for. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Então,
Muitas vezes nós precisamos nos sentir envergonhados como Esdras se sentiu. Nós precisamos jejuar e se humilhar diante de Deus e falar: Deus, me desculpa, porque eu busquei coisas fora do âmbito do Senhor. Eu deveria ter buscado primeiro na tua presença. Eu deveria ter buscado primeiro do teu trono, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu braço forte, da tua mão forte. Mas, como nós somos seres humanos, certamente, em algum momento da nossa vida, nós também cometemos este equívoco. Mas o importante é que nós devemos entender o que Deus está falando conosco nesta noite, para que nós, a partir de hoje, busquemos, primeiramente, principalmente, a solução em Deus, em oração, em jejum, em propósitos com o Senhor. Então veja só, ele falou para o rei uma coisa, na prática ele fez outra e ficou envergonhado. Versículo 23, para nós concluirmos, porque a palavra hoje ela é simples e objetiva. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Que palavra gloriosa, irmãos. Ele apregou um jejum. Claro, né? Todo jejum tem que ter um período de devoção, um período de meditação, um período de louvor, de adoração, de meditação na palavra e de oração também. Então é por isso que ele diz que jejuamos e Deus se moveu através da nossa oração. Portanto, irmãos, a forma de Deus mover-se ao nosso favor, abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, é através da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma prática de adoração. Nós precisamos, pegar, introduzir a oração diária na nossa vida e, se possível, um jejum diário. Eu sei que fim de semana é difícil, né? Fim de semana a gente quer comer algo diferente, mas durante a semana se esforce ao máximo para fazer no mínimo 2 ou 3 dias de jejum, porque são estas coisas que movem Deus ao nosso favor. São estas coisas que fazem com que a destra de Deus seja estendida ao nosso favor. São estas coisas que fazem com que a mão forte de Deus ela venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Então nós precisamos ter estas experiências com Deus. Nós precisamos. Vamos reservar um tempo. Todos nós trabalhamos, todos nós, uma hora ou outra, vamos nos sentir cansados fisicamente, mas peça para Deus tirar o cansaço. Eu tenho pedido ao Senhor isto. Essa semana, chegou na hora do almoço, né? Você come aquela comida abençoada, né? Pão nosso de cada dia que nos dá hoje, aí a gente almoça, aí dá aquela preguiça e para voltar a trabalhar. Dá, né, aquela preguiça. Eu orei ao Senhor, pedi, eu senti o Espírito Santo, Ele me abençoou.
trabalhei um pouco, no outro dia já trabalhei melhor. Cansaço físico é natural do ser humano. Então, uma hora ou outra nós vamos estar cansados, mas este cansaço, irmãos, ele também deve ser buscado, né? Um renovo físico, espiritual, em Deus. Porque a palavra de Deus também diz, aí eu não decorei o versículo todo, mas diz que correrão e não se cansarão. Então Deus também tem bênçãos no nosso corpo físico para renovar as nossas forças físicas, tirar o nosso cansaço. E se está cansado, descansa. Também não é pecado, né, nós descansarmos. Tem gente que acha que é pecado, né, descansar. Aí, de vez em quando, vem alguém e fala, vai ter com as formigas, seu preguiçoso. Não, está cansado, tem que descansar. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Cristo descansou, né? Certa vez, ele estava indo com seus discípulos da Judéia para a Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia, não me recordo muito bem a rota, né? Se de cima para baixo ou de baixo para cima, mas era necessário passar por Samaria. E aí ele se assenta num poço de água para descansar, e seus discípulos vão buscar comida. O próprio Cristo, ele se assenta para descansar, se assentava, né, para descansar. Hoje ele não se cansa mais, é claro, né? Mas veja, que mesmo descansando, ele pregava a palavra, ele evangelizava. Chegou a mulher samaritana lá, ele não perdeu a oportunidade para pregar o evangelho do Senhor, amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Nós trazemos então esta palavra abençoada ao teu coração nesta noite, e que Deus continue falando através da palavra e através do Santo Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra ao qual nós nos deparamos nesta noite. Palavra esta, ó Deus, que faz com que nós venhamos reconhecer que o Senhor é um Deus poderoso, de que o Senhor é um Deus que está assentado no alto e sublime trono, de quão insondáveis são os propósitos do Senhor. Nós não podemos mensurar, não podemos sequer pensar em porcentagens, porque são insondáveis. O teu caminhar é diferente do nosso caminhar, ó Pai. Mas nós entendemos o quão grande o Senhor é e o quanto o Senhor pode fazer na nossa vida se nós buscarmos em Ti a solução através da oração, através do jejum, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que nos assiste nesta noite, em nome de Jesus. Amém.